Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. Um programa semanal que entra na sua casa, na sua vida, no seu coração. Da Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Fostes resgatados da vida fútil que herdastes de vossos antepassados, não a preço de coisas imperecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Este versículo da primeira carta de São Pedro deixa claro que nós custamos um alto preço para Deus. Custamos o sangue do seu Filho. Jesus havia dito que nós valemos muito mais do que pardais, quando se referiu ao cuidado que Deus tem pela natureza, inclusive por aquilo que parece mais significante ou insignificante na natureza, como os pardais. Dessa forma, ele, ao enviar os discípulos, os alerta sobre as perseguições e as incompreensões que sofrerão, mas acrescenta: não temais. Jesus garante aos seus a presença sua contínua, a solicitude e o amor divino. Isto ao longo de toda a caminhada pelo mundo. Valemos muitíssimo mais. Valemos mais do que os pardais. Valemos o sangue precioso de Deus derramado na cruz. Por isso, devemos fazer jus a este alto preço, o preço que custamos para Deus. O sangue precioso de Jesus. Na Epístola a Hebreus, a palavra sangue aparece 21 vezes e se refere quase sempre ao que Cristo derramou. A Epístola mostra os aspectos cultuais, os existenciais, o seu alto simbolismo religioso e os vínculos atinentes à vida cristã. Como em Hebreus 9, de 1 a 28, que se refere ao Yom Kippur, ou dia da grande purificação, quando o sumo sacerdote ele aspergia o sangue das vítimas pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. A reflexão destes versículos de Hebreus é vital para a compreensão do drama do Calvário, pois mostra que a oblação do Senhor não foi um ato mágico a produzir um determinado efeito, mas que, antes de ter o seu sangue derramado, aconteceu algo importante que deu sentido a tamanha oblação. O Catecismo da Igreja nos ensina que nenhum homem, ainda o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecer-se em sacrifício por todos. O sangue de Cristo é sacrifício. Podemos ver em Hebreus 9, versículo 7. O valor do sacrifício de Cristo não está no rito como tal, mas na oblação pessoal, livre e consciente. O sangue de Cristo é vida e santificação da Igreja. Por meio deste sangue, e mais ainda, pelo modo generoso como foi versado, este sangue perdoa os pecados e produz a nossa santificação. Mas ao contemplar Jesus crucificado e o seu sangue derramado, não podemos deixar de evocar os mártires da Igreja, cujo sangue, caído na terra, tem sido a sementeira de cristãos comprometidos com a vida. Sangue que continua a nos apresentar a paixão de Cristo, paixão que continua no mundo,
nas guerras frias ou nas guerras em nome de Deus, nas mulheres agredidas, nas adolescentes mutiladas, nas crianças abusadas e nos jovens viciados, no trabalhador explorado e no desempregado desesperançado, nas famílias divididas, nos idosos abandonados, nos corpos flagelados pelas doenças, pelas injustiças, pela violência e pela indiferença. O sangue de Jesus é ainda oferta e bebida na Eucaristia. Eucaristia que nos alimenta e nos compromete com a criação, que grita em dores de parto, esperando a feliz libertação, como Paulo fala em Romanos, capítulo 8, de 22 e 23. São Vicente Maria Strambi, missionário passionista, grande devoto e propagador da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, ele dizia: neste sangue, o pecador encontra a confiança para se converter e o justo, a força para perseverar no bem. Este sangue é virtude, virtude que se obtém o perdão dos pecados. É vitória nas tentações. É força para vencermos todo o mal e os auxílios eficazes da graça para se perseverar no amor de Deus até a morte. Os santos nos ensinam a vivermos gratidão e reconhecimento ao preço que custamos a Deus. Tomemos então o testemunho de São Luís Gonzaga. Luís, ele nasceu em 1568, na Itália. Foi o primeiro dos 7 filhos de Ferrante Gonzaga, Marquês de Castiglione. Seu pai, que servia ao rei da Espanha, ele sonhava ver o seu herdeiro e sucessor ingressar nas fileiras daquele exército. Por isso, desde pequenino, Luís era visto vestido como soldado, marchando atrás do batalhão ao qual seu pai orgulhosamente servia. Entretanto, Luís não desejava esta carreira, pois ainda criança fizera voto de castidade. Aos 14 anos, Luís renunciou ao título a que tinha direito por descendência e também à herança da família, e entrou para o noviciado dos jesuítas. Lá, ele escolheu para si os serviços mais humildes e o atendimento aos doentes, principalmente durante as epidemias que atingiram Roma, e foi carregando nos ombros um enfermo que encontrou no caminho, levando-o ao hospital, que Luís contraiu a peste que assolava a cidade. Luís Gonzaga morreu com apenas 23 anos de idade. O Papa Bento XIII canonizou Luís Gonzaga e o proclamou padroeiro da juventude. Rezemos diante de Jesus crucificado. Ó Pai, que pelo sangue precioso do vosso Filho remistes a humanidade, guardai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, celebrando estes santos mistérios, obtenhamos sempre os frutos da vossa redenção. Que a vossa misericórdia se estenda especialmente sobre os que sofrem e sobre aqueles que se sentem enfraquecidos sob o peso da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.